Paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é a vossa irmã Aline. Nesta noite eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o coração dos irmãos que se encontra em Joel 2, a partir do versículo 12, que nos diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso em jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em ofertas de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai as buzinas em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a sua noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, a palavra que eu quero trazer nesta noite é uma palavra de arrependimento, porque no tempo em que o profeta Joel profetizou, a terra estava passando por um processo, e aquele povo estava desobediente, e havia uma grande infidelidade para com Deus naquele tempo. E isso, irmãos, eu quero te dizer nesta noite que são duas legalidades que nós damos para que o diabo possa agir na nossa vida. E eu quero te dizer nesta noite que nos nossos dias atuais não é diferente. A terra está desolada. O pecado tem subido com mau cheiro às narinas do Senhor. E Deus enviou Joel para que Joel fosse até aquele povo, chamar o povo ao arrependimento, para que voltasse a Deus com sinceridade, com intensidade, com arrependimento e interesse. Não havia naquele tempo pessoas arrependidas, porque se aconteceu o que aconteceu é porque o povo estava desleixado, assim como tem estado nos dias de hoje. E Joel vai chamar aquele povo, vai chamar o sacerdote, para que o sacerdote venha alertar o povo. É um chamado ao arrependimento. Deus leva Joel a inquietar os sacerdotes e a exortar o povo ao arrependimento. Não com mãos vazias, mas com sacrifício de pranto, de lamentação, com jejum e súplica pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu quero te dizer nesta noite que é isso que Deus está querendo de nós nesse tempo, que venhamos buscar a Deus, venha rasgar os nossos corações na presença do Senhor, que venhamos chorar, lamentar, venhamos jejuar e suplicar pela misericórdia do Senhor, porque sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas o povo de Deus parece que está dormindo. E o profeta vai dizer que é preciso proclamar uma assembleia e que deveriam estar todos ali, desde os jovens até os anciões. E os sacerdotes iriam orar por todos, clamando para que Deus venha poupar o seu povo. E o que eu entendo com isso, quando a palavra de Deus fala uma assembleia, eu começo a pensar que Deus quer união, que Deus quer que a igreja fique unida neste momento, que venha se unir diante de Deus com arrependimento, para que Deus venha se levantar, para que Deus venha nos livrar desse mal. Só que a igreja, não no geral, mas boa parte, tem caminhado a passos largos para o inferno. A igreja tem se esfriado. Como a palavra de Deus vai dizer que no fim dos dias o amor de muitos se esfriarão. As pessoas já não se importam mais em buscar o Senhor, não se importam mais em buscar arrependimento.
São tantos cultos de libertação e nem todo mundo que entra ali sai realmente liberto, porque as pessoas estão indo ali buscar o seu próprio interesse. As pessoas têm buscado mais cultos de vitória, culto de bênçãos, culto de prosperidade. Não que isso seja errado, mas temos neste momento que rasgar os nossos corações ao Senhor, buscar a Deus de todo o coração, porque é tempo de rasgar o nosso coração diante de Deus em arrependimento. É tempo de lamentar. É tempo de jejuar e suplicar a Deus para que Deus venha ter misericórdia da terra. A nossa nação está caminhando para o abismo. E a igreja, pouco se tem feito, pouco se tem ouvido dentro das igrejas. Vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Quantos jovens têm morrido? Quantos jovens têm se suicidado? Têm tirado a vida do outro porque perderam o amor? E quantos deles um dia já foram os servos do Senhor? Mas a igreja não tem se preocupado mais em buscar aqueles que estão lá fora. Igreja, vamos despertar nesta noite, porque o Senhor está chamando você para um arrependimento. Está chamando você para se arrepender e buscar e encontrar as almas perdidas. Joel foi um homem corajoso quando foi lá falar para que aquele povo tinha que se arrepender. E eu creio que ele teve muita sinceridade no coração, porque houve arrependimento. Eu sei, meus irmãos, que há palavras de Deus que atuou no coração daquelas pessoas, mas teve que ter um homem, teve que ter alguém que ouvisse a voz do Senhor e fosse, marchasse em direção a aquelas pessoas para que houvesse arrependimento. E nesses últimos dias, Deus está chamando aqueles que têm coragem, aqueles que se disponibilizam de coração para ir chamar o povo ao arrependimento. A igreja precisa despertar, precisa acordar e buscar o Senhor de todo o coração. A estar unido. São tantas pessoas que são servos de Deus, que são crentes e que não cumprimentam o seu irmão dentro da igreja, que estão de mal das pessoas, que falam mal do seu pastor, falam mal do seu irmão. Igreja, vamos parar com isso, meus irmãos. Vamos deixar essas coisas de lado. Vamos nos unir, vamos pedir perdão, vamos liberar perdão. Existe uma igreja hoje que está magoada, uma igreja ferida, uma igreja que não perdoa, uma igreja que não pede perdão. Vamos parar com essas coisas. Vamos buscar a Deus, vamos nos perdoar, vamos liberar perdão. Vamos buscar aqueles que estão lá fora precisando de Deus, precisando de ouvir a palavra do Senhor. Porque, meus amados irmãos, sem arrependimento, o julgamento será muito severo, será rigoroso. A nossa confiança não deve estar nas posses, nas coisas que conquistamos nesta terra, mas deve estar no Senhor. Deus tem usado, meus irmãos, a natureza. Deus tem permitido sofrimento e outras ocorrências para nos aproximar dele, mas as pessoas parecem que cada vez mais se distanciam de Deus. Parece que quando o problema chega, as pessoas preferem sair de perto do Senhor. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua graça, Ele providenciou um plano definitivo para a nossa salvação, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Ele trocou os nossos pecados pela sua justiça, pela sua perfeita justiça. Meus amados irmãos, lá em 2 Coríntios 5, 21, vai falar sobre o que Jesus deixou a sua justiça por amor a nós. Porque o Senhor é misericordioso e Jesus não, em momento algum, Ele desistiu, em momento algum Ele virou as costas, mas Ele foi até um fim. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não desistiu, não sou eu nem você que tem que desistir. Ele deixou toda a sua glória. Meus amados irmãos, não há mais tempo a perder. O julgamento de Deus virá rapidamente, como um ladrão de noite.
Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:2, devemos estar prontos. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2 vai falar, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorrinte no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, meus amados irmãos, o dia é hoje, não há mais tempo a perder. O tempo de buscar o Senhor é esse, como diz lá em Isaías 55:6-7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus amados irmãos, somente nos apropriarmos da salvação de Deus é que podemos escapar da ira do dia do Senhor. Que venhamos despertar nesta noite para o arrependimento, que venhamos despertar e nos arrepender das nossas práticas, que venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração, que venhamos nos converter de verdade. O que está faltando nos dias de hoje são corações realmente convertidos a Deus. As pessoas dizem que são crentes, mas não estão convertidos. E o que mais me dói é pensar aquelas pessoas que têm pregado a palavra de Deus, que têm falado que é crente, que têm decretado cura e pessoas têm sido curadas, que têm profetizado e tem acontecido na vida das pessoas. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. A palavra de Deus também diz que naquele grande dia muitos falam, Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu profetizei. E Deus irá dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Meus queridos, se arrependa, é tempo de arrependimento. Imagina a tristeza naquele grande dia. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras práticas, em que você buscava a Deus nas madrugadas, em que você orava ao Senhor, em que você não tinha pressa de entrar na presença do Senhor, que você não tinha pressa de sair, que você entrava e conversava com Deus, e quanto mais você falava, mais você tinha vontade de ficar ali, em que você ansiava ser batizado pelo Espírito Santo, em que você ansiava em ganhar almas para o reino. Meus amados irmãos, voltemos e nos arrependemos dos nossos pecados, para que possamos alcançar a coroa, para que possamos alcançar o nosso galardão lá no céu. O Pai nos espera, logo, logo Jesus virá nos buscar. E quando a trombeta soar, que venhamos subir como só corpo de Cristo às alturas, para que possamos morar com Ele. Meus queridos, a palavra desta noite é arrependimento. A palavra nesta noite é um chamado a arrependimento, para que possamos nos arrepender em nome de Jesus, para que possamos buscar a Deus, para que possamos nos ajuntar, para que possamos estar unidos neste momento e pedir a Deus para que venha poupar o seu povo. Amém, meus queridos? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite. Que Deus venha abençoar a cada um e que essa palavra possa falar grandemente ao vosso coração. Que Deus vos abençoe e que vos dê uma excelente noite. Em nome de Jesus. Amém.